Ao cobrar o aluguel, o milionário paralisado ao ver um menino costurando exausto. Ricardo Mendonça checou o relógio pela terceira vez em 5 minutos. O atraso no aluguel daquele apartamento na periferia de São Paulo já somava 3 meses, e ele, como dono de uma das maiores incorporadoras do país, não podia simplesmente ignorar. Não era pelo dinheiro. Aquela quantia era insignificante para seus padrões. Mas por princípio, números eram números. Regras eram regras. Se abrir exceção para um, todos vão querer, pensava enquanto estacionava seu Porsche importado na rua esburacada do bairro de Paraisópolis. O prédio antigo contrastava com os edifícios modernos que sua empresa erguia no outro lado da cidade. Ricardo ajeitou a gravata, respirou fundo e subiu os 4 andares, já que o elevador estava quebrado. Bateu na porta do 402, preparado para enfrentar gritos, lágrimas ou desculpas esfarrapadas. "Quem é?" uma voz infantil perguntou do outro lado. Desconcertado, Ricardo respondeu: "Sou o proprietário do apartamento. Preciso falar com Teresa Oliveira." A porta se abriu lentamente. Um menino magro com não mais que 7 anos surgiu segurando uma agulha e linha. Seus dedos estavam marcados por pequenos furos e olheiras profundas contrastavam com o rosto ainda infantil. "Minha mãe não está, ela está no hospital." Ricardo engoliu em seco, confuso. Olhou para dentro do apartamento simples e notou tecidos espalhados pelo sofá, uma mesa com restos de pão e uma foto de Teresa com o menino. "Você está sozinho aqui?" perguntou, entrando devagar. "Sim. Estou costurando para conseguir dinheiro. Dona Iracema, do 201, me ensinou e me dá serviço de vez em quando", respondeu o garoto, voltando para o sofá onde trabalhava em um delicado bordado. "Como você se chama?" "Miguel." "O senhor veio cobrar o aluguel, né? Eu sei que estamos devendo." Ricardo sentiu algo estranho no peito. Diante dele não estava um inadimplente, mas uma criança de olhos fundos e mãos calejadas tentando sobreviver sozinha. "Sua mãe está internada há quanto tempo?" 22 dias. Ela tem uma doença no sangue. Vou visitá-la quando consigo dinheiro para o ônibus, mas não posso ir sempre porque preciso terminar essas costuras." Ricardo sentou-se atordoado. Ele, que resolvia tudo com planilhas e reuniões, não sabia o que fazer diante daquela realidade crua. Sua mente calculista começou a processar informações. Uma criança sozinha, uma mãe hospitalizada, contas atrasadas. "Você está comendo direito?" Miguel deu de ombros. "Como o que consigo comprar. Às vezes Dona Iracema traz comida. Ontem ganhei pão na padaria." Ricardo olhou para a geladeira entreaberta, praticamente vazia. Na pia, um único prato sujo. O apartamento, apesar de simples, estava limpo e organizado. Aquele menino estava fazendo o impossível para se manter. "Posso ver o que está costurando?" Miguel mostrou o pequeno trabalho. Um bordado com a frase "Força Mãe." Seus dedos pequenos manejavam a agulha com surpreendente habilidade. "É um presente. Vou levar quando conseguir visitá-la de novo." Ricardo sentiu o coração apertar. Sem pensar 2 vezes, pegou a carteira, retirou todas as notas que tinha e colocou sobre a mesa. "Isto é para você comprar comida e visitar sua mãe. Em qual hospital ela está?" "Santa Casa." "Mas não posso aceitar tanto dinheiro, senhor." "Pode sim. Considere um adiantamento pelo seu trabalho", improvisou Ricardo, surpreendendo a si mesmo. Quando saiu do apartamento, Ricardo não era mais o mesmo. Os números em sua mente foram substituídos por imagens. Os dedos marcados de Miguel, seus olhos cansados, o bordado para a mãe doente. No elevador de seu escritório luxuoso, tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Abriu o celular e ligou para sua assistente. "Cláudia, cancele minha agenda desta tarde e encontre o contato do Dr. Maurício da Santa Casa. Tenho uma situação urgente para resolver." Tarde da noite, sentado em seu apartamento de cobertura, Ricardo contemplava a vista da cidade. Ali estava ele, dono de uma fortuna construída com frieza e cálculo, completamente abalado por um menino de 7 anos. Algo havia mudado, e não havia planilha no mundo que pudesse explicar o que sentia. Decidiu que, pela primeira vez na vida, agiria sem planejamento. Miguel não poderia ficar sozinho nem mais um dia.
Ricardo desperta antes do despertador tocar. A noite mal dormida refletia-se em seu rosto, mas uma energia diferente o impulsionava. Em sua agenda, normalmente preenchida com reuniões corporativas, ele havia bloqueado a manhã inteira para uma única tarefa: visitar o Hospital Santa Casa. Após uma ligação rápida para seu advogado, seguiu para o local. Os corredores assépticos do hospital público contrastavam com as clínicas privadas que frequentava. Enfermeiras apressadas, pacientes aguardando em macas nos corredores, odor de medicamentos. No setor de oncologia, Ricardo encontrou a médica responsável pelo caso, de Teresa Oliveira. A situação é difícil, explicou a doutora Márcia folheando o prontuário. Leucemia em estágio avançado. Teresa não tem respondido bem aos tratamentos convencionais. Existe alguma alternativa? Perguntou Ricardo. Há um tratamento experimental no Instituto de Oncologia, mas é extremamente caro e não coberto pelo SUS. Pouquíssimos pacientes conseguem. Ricardo nem piscou antes de responder. Providencie a transferência. Eu arcarei com todos os custos. A médica o encarou surpresa. O senhor é parente? Sou... hesitou. Um amigo da família. Posso vê-la? Teresa estava adormecida quando Ricardo entrou no quarto. Sua figura frágil, conectada a tubos e monitores, era um lembrete da fragilidade humana que ele costumava ignorar em sua vida de negócios. Aproximou-se da cama e, mesmo sem conhecê-la, sentiu uma conexão inexplicável com aquela mulher lutadora, mãe de um menino extraordinário. Em seu caminho de volta ao escritório, Ricardo parou em uma mercearia e comprou alimentos suficientes para encher a despensa de Miguel. Ao chegar no apartamento, encontrou o menino sentado no chão da sala, costurando concentradamente. Trouxe algumas coisas para você, disse, depositando as sacolas na pequena cozinha. O olhar de espanto do garoto foi substituído por um sorriso tímido. Obrigado, senhor, mas não precisava. Precisava sim. E trouxe outra notícia. Sua mãe será transferida para um instituto especializado. Eles têm tratamentos novos que podem ajudá-la. Miguel largou a agulha e linha, seus olhos marejados. Mas isso deve custar muito dinheiro. Não se preocupe com isso. Só quero que você prometa estudar e descansar mais. Uma criança não deveria estar costurando o dia inteiro. Estou atrasado na escola, confessou Miguel envergonhado. Desde que mamãe ficou doente, ficou difícil ir todos os dias. Ricardo sentou-se ao lado do garoto. A partir de amanhã você volta para a escola. Eu vou garantir que tudo fique bem. Na saída, encontrou Dona Iracema no corredor, uma senhora de cabelos grisalhos e expressão desconfiada. O senhor é parente do Miguel? Não, sou o proprietário do apartamento. A senhora estreitou os olhos. Veio cobrar o aluguel, então? Aquele menino já sofre demais, sabia? Na verdade, vim ajudar, respondeu Ricardo. A senhora poderia me passar seu telefone? Gostaria de contar com sua ajuda para cuidar dele, enquanto resolvo a situação da mãe. No caminho de volta para o escritório, Ricardo recebeu uma ligação de Cláudia, sua administradora. Ricardo, a diretoria está questionando seu sumiço. Temos o fechamento do trimestre e você cancelou 3 reuniões importantes hoje. Tive uma emergência pessoal, respondeu secamente. Pessoal? Desde quando você prioriza assuntos pessoais sobre a empresa? Questionou Cláudia, com um tom que misturava curiosidade e censura. Ricardo percebeu que, pela primeira vez em 15 anos, não tinha posto a Mendonça Incorporações em primeiro lugar. E mais surpreendente ainda, não se arrependia. As coisas estão mudando, Cláudia, respondeu encerrando a chamada. Ao entrar em seu escritório luxuoso no último andar do prédio comercial, Ricardo encontrou sua equipe executiva reunida, expressões tensas estampadas em seus rostos. No centro da sala, Cláudia Martinelli, administradora-chefe e braço direito de Ricardo há uma década, segurava uma pasta de documentos com um sorriso contido nos lábios. Finalmente decidiu nos honrar com sua presença, Ricardo, disse, ela indicando o relógio de parede que marcava quase 5 da tarde. Ricardo ignorou a provocação e sentou-se à cabeceira da mesa. Qual a urgência desta reunião não agendada? Cláudia abriu a pasta e distribuiu algumas folhas aos presentes. Estamos preocupados com algumas inconsistências financeiras recentes.
transferências pessoais significativas, uso de recursos da empresa para questões não relacionadas aos negócios. Ricardo sentiu o sangue gelar. Em sua pressa para ajudar Miguel e Teresa, ele havia misturado contas, usado o cartão corporativo para pagar o hospital. São questões particulares que posso explicar posteriormente, respondeu com firmeza. Agora, precisamos focar no lançamento do Residencial Horizonte. Impossível separar as coisas quando você comprometeu quase R$500 mil em menos de 24 horas, rebateu Cláudia, exibindo extratos bancários. O conselho exige explicações imediatas. Ricardo encarou a sala. Aqueles executivos, de ternos impecáveis e expressões calculistas, eram o reflexo do que ele próprio havia sido até encontrar Miguel. Como explicar a transformação que sentira? Como justificar que agora havia algo mais importante que lucros e aquisições? Fiz um investimento pessoal, respondeu vagamente. Em que, exatamente? Insistiu Cláudia, com um brilho quase predatório no olhar. Em humanidade, respondeu Ricardo, levantando-se. A reunião está encerrada por hoje. Nos dias seguintes, Ricardo criou uma rotina dividida entre o escritório e o apartamento de Miguel. Contratou uma acompanhante para ficar com o menino enquanto ele estava na escola, assegurou que a geladeira estivesse sempre abastecida e todas as tardes levava-o para visitar Teresa no novo instituto médico. Durante uma dessas visitas, enquanto Miguel conversava com a mãe, Ricardo observava a cena com um nó na garganta. Teresa, mesmo debilitada, iluminava-se na presença do filho. "Por que está fazendo tudo isso por nós?" perguntou ela quando Miguel foi buscar água. Ricardo hesitou. "Honestamente, nem eu mesmo sei explicar. Seu filho, ele me fez ver o mundo de outra forma." Teresa sorriu fracamente. "Miguel tem esse dom. Ele nunca deixou de sorrir, mesmo nos piores momentos. Sabe que ele costura desde os 5 anos? Aprendeu sozinho vendo vídeos. Dizia que queria me ajudar com as contas." Naquela noite, ao deixar Miguel no apartamento, Ricardo recebeu uma ligação alarmante de Dona Iracema. "Seu Ricardo, tem um oficial de justiça que veio aqui hoje. Diz que a Dona Teresa e o menino vão ser despejados amanhã cedo." "Como? Isso é impossível. Eu sou o proprietário e não dei ordem alguma de despejo. Pois trouxeram um documento com sua assinatura, reconhecida em cartório." Ricardo sentiu o estômago afundar. Alguém estava agindo pelas suas costas, e ele tinha uma forte suspeita de quem seria. Ao retornar à empresa na manhã seguinte, encontrou sua sala revirada, documentos faltando. Na tela do computador, uma única mensagem de e-mail aberta, um pedido formal de afastamento de Ricardo da presidência, alegando desvio de recursos e comportamento irregular, assinado por Cláudia Martinelli e endossado por 3 diretores. A guerra estava declarada, mas Ricardo não imaginava que o primeiro alvo seria justamente Miguel e sua mãe. Precisava agir rápido para protegê-los, enquanto lutava para não perder tudo que construíra. Descendo os degraus da empresa que levara anos para construir, Ricardo sentia-se estranhamente calmo. O que antes seria seu pior pesadelo, perder o controle da Mendonça em corporações, agora parecia secundário diante da urgência de proteger Miguel. Disparou uma mensagem para seu advogado pessoal, Dr. Paulo Monteiro. "Emergência. Encontre-me no apartamento na Rua das Hortênsias, 154, em 1 hora." No caminho, tentou ligar para o celular de Dona Iracema várias vezes, sem sucesso. O trânsito de São Paulo parecia conspirar contra ele. Cada semáforo vermelho aumentava sua aflição. Quando finalmente chegou ao prédio, viu uma pequena aglomeração na entrada. Oficiais de justiça, 2 seguranças particulares e Cláudia, impecavelmente, vestida em um terno cinza, supervisionando tudo com um sorriso frio. "Ricardo, que surpresa encontrá-lo aqui", disse ela com falsa cordialidade, "apenas cumprindo ordens judiciais. Esta propriedade possui dívidas significativas que precisam ser sanadas." "Você sabe perfeitamente que isso é mentira", respondeu ele entre dentes. "Onde está o menino?" "O filho da inquilina?" Cláudia arqueou uma sobrancelha. "Não é problema nosso. Serviço social foi notificado." Ricardo sentiu o sangue ferver.
empurrou os seguranças e subiu as escadas de 2 em 2 degraus. No quarto andar, a porta do apartamento 402 estava aberta. Dentro, Miguel encolhido, em um canto, abraçado a uma pequena mochila e a caixa de costura, enquanto homens retiravam os poucos móveis. "Miguel!" chamou Ricardo, atravessando a sala. O menino levantou o rosto marcado por lágrimas silenciosas. "Senhor Ricardo, eles disseram que precisamos sair. Onde vou ficar? Como vou visitar minha mãe?" Ricardo ajoelhou-se diante dele. "Você vai ficar comigo. Ninguém vai separar. Você da sua mãe, eu prometo." Nesse momento, o Dr. Paulo Monteiro chegou ofegante. "Consegui uma liminar de emergência", disse mostrando o documento. "Eles não podem executar o despejo sem uma audiência formal." Os oficiais de justiça consultaram os papéis visivelmente confusos. Cláudia, que havia subido, assistia à cena com irritação mal disfarçada. "Isso é apenas um adiamento, Ricardo", afirmou ela. "O conselho já decidiu. A empresa está sob nova direção e suas caridades pessoais não serão mais financiadas com nosso dinheiro." "Meu dinheiro, Cláudia. Minha empresa", corrigiu Ricardo pegando Miguel pela mão. "E você acaba de cometer um erro que vai custar sua carreira." No carro, Miguel permanecia calado, agarrado à sua caixa de costura. "Tenho medo", confessou finalmente o menino. "E se não conseguirmos voltar? Todas as lembranças da minha mãe estão lá." Ricardo apertou o volante determinado. "Vamos recuperar tudo, Miguel. E enquanto isso, você e sua mãe estarão seguros. Confie em mim." No apartamento de Ricardo, na cobertura do edifício São Conrado, Miguel olhava fascinado para a vista da cidade. Nunca estivera tão alto. Nunca vira São Paulo daquele ângulo. Um mar de luzes que se estendia até o horizonte. Para Ricardo, observar o menino descobrindo aquele novo mundo era como ver a cidade pela primeira vez. "Você mora aqui sozinho?" perguntou Miguel, tocando timidamente o piano de cauda que decorava a sala de estar. "Sim", respondeu Ricardo. "Nunca me casei. Sempre priorizei o trabalho." "Não fica triste?" A pergunta simples atingiu Ricardo como um soco. Triste? Ele nunca havia se permitido parar para pensar nisso. Ocupara cada minuto de sua vida construindo um império, amassando concorrentes, multiplicando fortunas. Felicidade ou tristeza não faziam parte da equação. Às vezes, admitiu, surpreso com sua própria sinceridade. "Mas agora você está aqui." Miguel sorriu e pela primeira vez desde que o conhecera, Ricardo viu um brilho genuinamente infantil em seus olhos. Na manhã seguinte, Ricardo preparou o café enquanto Miguel dormia no quarto de hóspedes. Seu celular não parava de tocar. Conselheiros, advogados, jornalistas farejando o escândalo na Mendonça Incorporações. Ignorou todas as chamadas, exceto uma. Dr. Maurício, do Instituto de Oncologia. "Senhor Mendonça, Teresa está perguntando pelo filho. Ela percebeu que algo está errado. Diga que estamos bem e iremos visitá-la hoje à tarde. Não a preocupe com detalhes." Quando Miguel acordou, Ricardo já havia organizado sua nova rotina. Matriculado em uma escola próxima, roupas novas e uma assistente social recomendada pelo hospital para ajudar com a documentação necessária para o cuidado temporário. "Você não vai trabalhar hoje?" perguntou Miguel enquanto comiam panquecas. "Tenho um trabalho mais importante aqui", respondeu Ricardo, ajudando-o a arrumar a mochila para a escola. No apartamento vazio, Ricardo finalmente enfrentou as dezenas de mensagens. A mais preocupante era de Sérgio, membro do conselho e seu amigo mais antigo. "Cláudia apresentou provas de desvios milionários. Diz que você está protegendo inquilinos inadimplentes por motivos pessoais obscuros. O conselho está convocando votação para seu afastamento definitivo. Precisamos conversar." Enquanto isso, no apartamento de Cláudia Martinelli, a administradora analisava documentos antigos encontrados no apartamento de Teresa. Entre eles, uma certidão de nascimento. Amarelada chamou sua atenção. Ao ler o nome dos pais biológicos de Miguel, seu rosto empalideceu. Guardou o documento rapidamente em sua pasta, uma expressão perturbada em seu semblante sempre controlado. À tarde, Ricardo e Miguel visitaram Teresa. Ela parecia mais frágil, mas seus olhos ganharam vida ao ver o filho. "Estamos morando
Com o senhor Ricardo por enquanto, mãe, explicou Miguel mostrando desenhos que fizera na escola nova. O apartamento dele tem uma vista incrível. Teresa olhou para Ricardo com gratidão e preocupação. Não quero ser um fardo. Já fez demais por nós. Não são um fardo, respondeu Ricardo, segurando sua mão debilitada. Miguel me ensinou mais sobre vida em alguns dias do que aprendi em décadas de negócios. No corredor do hospital, o doutor Maurício chamou Ricardo para uma conversa reservada. O tratamento experimental mostra resultados promissores, mas o quadro ainda é grave. Teresa precisará de cuidados constantes, talvez por meses. Ricardo assentiu. Faça o que for. Necessário, doutor. Custo não é problema. Não é só questão financeira, respondeu o médico. O menino precisa de estabilidade. Você tem certeza de que pode oferecer isso? A pergunta ficou ecoando na mente de Ricardo enquanto dirigia de volta para casa. Miguel estava silencioso no banco traseiro, costurando um pequeno bordado. O que está fazendo? Perguntou Ricardo pelo retrovisor. Um presente para você, respondeu o menino sem levantar os olhos, para agradecer por tudo. Naquele momento, Ricardo tomou sua decisão. Ligou para Dr. Paulo. Preciso que prepare os documentos para solicitar a guarda temporária de Miguel Oliveira e quero uma investigação completa sobre Cláudia Martinelli. Algo me diz que ela tem interesse pessoal neste caso, além da ambição pela empresa. A manhã começou com uma tempestade que castigava São Paulo, como se o céu refletisse a turbulência na vida de Ricardo. Ele ajustava a gravata diante do espelho, preparando-se para enfrentar o Conselho da Mendonça Incorporações pela primeira vez desde que o escândalo estourara. Miguel observava da porta do quarto, segurando um guarda-chuva pequeno. Você vai conseguir ficar com a sua empresa? Perguntou o menino. Preocupação genuína em sua voz infantil. Ricardo sorriu, abaixando-se para ficar na altura dos olhos do garoto. Sabe, Miguel, há algumas semanas eu teria dito que nada no mundo era mais importante que aquela empresa. Hoje, tenho certeza que há coisas muito mais valiosas. Como o quê? Como ver sua mãe recuperada. Como ver você indo para a escola sem precisar se preocupar com aluguel ou comida. Como... hesitou. Fazer a coisa certa, mesmo quando é difícil. Miguel estendeu um pequeno embrulho feito de retalhos, para dar sorte. Dentro havia um bordado delicado, uma casa com 3 figuras de mãos dadas, uma mulher, um homem e um menino. Abaixo os dizeres Nossa Família. Ricardo sentiu um nó na garganta. No caminho para a sede da incorporadora, Dr. Paulo ligou com notícias surpreendentes. Ricardo, descobrimos algo. Cláudia Martinelli não é quem diz ser. Seu nome verdadeiro é Carla Oliveira. Ela mudou legalmente há 15 anos, quando saiu de Recife. Oliveira como Teresa. Exatamente, tudo indica que são irmãs. A revelação atingiu Ricardo como um raio. As peças começavam a se encaixar. O interesse obsessivo de Cláudia pelo caso, a velocidade com que agira para despejar Teresa e Miguel, os documentos misteriosos. Ao chegar à empresa, encontrou o saguão repleto de jornalistas. A história do poderoso empresário afastado por desviar recursos para ajudar uma família carente vazara para a imprensa. Câmeras dispararam quando ele atravessou as portas de vidro, mas Ricardo manteve-se impassível. Na sala de reuniões, o conselho completo aguardava. Cláudia ao centro, uma pasta de documentos à sua frente e um sorriso confiante nos lábios. Ricardo, que bom que decidiu nos prestigiar, disse ela. Estávamos prestes a votar seu afastamento definitivo. Antes disso, tenho algumas perguntas, Carla, respondeu Ricardo, enfatizando o nome verdadeiro. O sorriso de Cláudia congelou. Os conselheiros trocaram olhares confusos. Do que você me chamou? Carla Oliveira, irmã de Teresa Oliveira, e tia biológica de Miguel. Continuou Ricardo, colocando sobre a mesa os documentos trazidos por Dr. Paulo. A mulher que abandonou a família há 15 anos mudou de nome e construiu uma nova identidade. Os conselheiros observavam atônitos enquanto Ricardo expunha a verdade. Você forjou documentos de despejo contra sua própria irmã doente e seu sobrinho. Usou recursos da empresa para isso, não eu. Cada transferência que você apresentou como prova contra mim foi, na verdade, autorizada por você mesma, usando minha assinatura eletrônica.
Cláudia levantou-se, seu rosto uma máscara de fúria. Você não tem provas. Tenho os registros digitais, as gravações das câmeras de segurança do seu escritório e o testemunho da secretária que você instruiu a falsificar documentos, respondeu Ricardo calmamente. A pergunta é, por quê? Por que tanto ódio contra sua própria família? Pela primeira vez, Cláudia pareceu perder o controle. Família? Teresa roubou tudo de mim. Nossos pais deixaram tudo para ela quando partiram. E aquele menino nem é filho dela. Miguel é adotado, sabia disso? Ela o pegou de um abrigo quando tinha 2 anos, enquanto eu não recebi nada. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Os conselheiros, antes prontos para condenar Ricardo, agora encaravam Cláudia com uma mistura de choque e repulsa. Sérgio, o decano do conselho, pigarreou. Creio que precisamos reconsiderar a pauta de hoje. Sr. Mendonça, em nome do conselho, pedimos desculpas pelo transtorno. Quanto à senhora Martinelli, será escoltada para fora e responderá judicialmente por suas ações. Quando Ricardo deixou o edifício, a chuva havia cessado. No horizonte, um arco-íris despontava sobre a cidade cinzenta. Ele respirou fundo, sentindo um peso enorme deixar seus ombros. Agora, precisava contar a verdade para Miguel, que sua mãe o havia escolhido, adotado, amado. Que família não era questão de sangue, mas de amor. E talvez, pensou Ricardo enquanto dirigia para buscar o menino na escola, era isso que ele próprio estava aprendendo. Que família podia ser construída nas circunstâncias mais inesperadas, quando o coração finalmente se abre para o que realmente importa. Na escola particular onde Ricardo matriculara Miguel, a professora Luísa observava com curiosidade a transformação do menino. Em apenas 2 semanas, o garoto antes retraído agora participava ativamente das aulas, fazia perguntas e, pela primeira vez, brincava no intervalo com outras crianças. Quando Ricardo chegou para buscá-lo, ela pediu para conversar em particular. Senhor Mendonça, preciso parabenizá-lo. Miguel está florescendo. No início, confesso que estranhei sua situação. Um empresário solteiro cuidando temporariamente de um menino que mal conhecia. Mas vejo que foi a melhor coisa que poderia acontecer a ele. Ricardo sorriu, observando Miguel guardar os materiais na mochila nova. Na verdade, professora, acho que foi a melhor coisa que aconteceu a nós dois. No carro, Ricardo tentava encontrar as palavras certas para contar a Miguel sobre sua adoção. O menino, entretanto, estava animado demais para perceber a tensão do adulto. A professora disse que posso participar da feira de ciências. Vou fazer um projeto sobre tipos diferentes de tecidos. Dona Iracema disse que vai me ajudar com amostras. Ricardo sorriu, admirando a resiliência daquela criança, que, apesar de todas as adversidades, mantinha viva sua curiosidade e entusiasmo pelo mundo. No hospital, Teresa parecia um pouco mais forte. As primeiras sessões do tratamento experimental mostravam resultados promissores, embora o caminho para a recuperação ainda fosse longo e incerto. Miguel, por que não vai comprar um chocolate na lanchonete? Sugeriu Ricardo, entregando algumas notas ao menino. Preciso conversar com sua mãe. Quando ficaram a sós, Ricardo contou a Teresa sobre Cláudia e as descobertas recentes. Imaginei que um dia isso aconteceria, suspirou Teresa com um misto de tristeza e alívio. Carla nunca superou o passado. Quando nossos pais partiram em um acidente, ela me culpou. Disse que eu sempre fui a preferida, que eles me deram tudo, quando, na verdade, a herança eram apenas dívidas e lembranças. E sobre Miguel, Teresa sorriu fracamente. Encontrei-o em um abrigo quando tinha 2 anos. Ninguém o queria por causa de uma pequena deficiência na mão esquerda. Mostrou Ricardo como os dedos do menino eram ligeiramente tortos na mão que ele menos usava. Para mim foi amor à primeira vista. Ele me ensinou a ser forte quando achei que não conseguiria mais seguir em frente. Ele sabe, nunca escondi que é adotado, mas ele era tão pequeno. Acho que não compreende completamente. Para ele sou simplesmente sua mãe. Ricardo assentiu, segurando a mão frágil de Teresa. E você é. O sangue não define família. Quando Miguel retornou com um chocolate quente para cada um, Teresa observou com emoção a interação natural entre o menino e Ricardo. A forma como conversavam,
os pequenos gestos de carinho, a confiança que havia se estabelecido entre eles. Em silêncio, fez uma prece de gratidão pelo empresário que havia entrado em suas vidas como cobrador e se transformado em guardião. Na saída do hospital, Miguel perguntou inesperadamente: Ricardo, você sabe dirigir um barco? Sei. Por quê? Estamos lendo um livro na escola sobre um menino que navega com o pai. Nunca andei de barco. Ricardo sorriu. Neste final de semana podemos ir até a represa Guarapiranga. Tem um pequeno veleiro lá. O que acha? O brilho nos olhos de Miguel foi resposta suficiente. No caminho de volta para casa, Ricardo refletia sobre como pequenas alegrias, um passeio de barco, um chocolate quente, a segurança de um lar, podiam significar tanto. Ele, que sempre medira sucesso em milhões, agora o encontrava no sorriso de um menino que reaprendia a ser criança. Em seu escritório, já tarde da noite, Ricardo analisava documentos com seu advogado. Miguel dormia no quarto ao lado, exausto após um dia cheio de emoções. Os papéis da guarda temporária estão prontos, explicou o Dr. Paulo. Mas há algo que você precisa considerar, Ricardo. O que acontecerá quando... Hesitou. Se Teresa não resistir. A pergunta pairou no ar como uma nuvem escura. Ricardo contemplou a cidade iluminada através da janela panorâmica. Então Miguel terá um lar permanente comigo, se ele quiser. O advogado assentiu, impressionado com a transformação de seu cliente, antes conhecido pela frieza nos negócios. Nunca imaginei vê-lo assim, Ricardo. Disposto a se tornar pai de uma hora para outra. Ricardo sorriu, observando o bordado que Miguel lhe dera mais cedo, agora emoldurado em sua mesa. Nossa família. Nem eu, Paulo, nem eu. As semanas se transformaram em meses e uma nova rotina estabeleceu-se na vida de Ricardo e Miguel. O menino estava completamente adaptado à nova escola, fazia aulas de natação às terças e quintas e continuava a visitar Teresa diariamente no hospital. O tratamento experimental mostrava resultados promissores. Havia dias melhores e piores, mas Teresa lutava com determinação. Ricardo, por sua vez, reorganizou completamente sua vida profissional. Delegou responsabilidades, reduziu sua carga horária e passou a trabalhar frequentemente de casa. A Mendonça Incorporações, antes conhecida pela agressividade no mercado imobiliário, agora implementava um programa de habitação social sob sua nova diretriz. Em uma tarde ensolarada de domingo, Ricardo e Miguel navegavam tranquilamente pelo reservatório de Guarapiranga. O menino, já familiarizado com os termos náuticos básicos, ajudava a ajustar as velas com suas pequenas mãos habilidosas. Você acha que um dia mamãe poderá vir navegar conosco? Perguntou Miguel olhando para o horizonte. Ricardo sorriu, otimista. Tenho certeza que sim. Dr. Maurício disse que ela está respondendo bem ao tratamento. Estou costurando algo especial para quando ela voltar para casa, confidenciou o menino, um cobertor de retalhos com todas as nossas histórias. Ricardo observava Miguel com admiração. Sua capacidade de manter a esperança e encontrar beleza mesmo nas circunstâncias mais difíceis era uma lição diária. Miguel, sei que nunca conversamos abertamente sobre isso, mas você sabe que sua mãe o adotou quando era pequeno, não é? O menino assentiu calmamente, surpreendendo Ricardo. Mamãe sempre me contou que me escolheu entre muitas crianças, porque nossos corações combinavam, respondeu com naturalidade. Ela diz que família é quem cuida, não quem tem o mesmo sangue. Ricardo sentiu uma onda de emoção ao ouvir aquelas palavras simples e profundas. Sua mãe é uma mulher muito sábia. Por isso que tia Carla estava tão brava, porque não entende o que é família de verdade. Ricardo quase derrubou o leme, surpreso. Você sabe sobre sua tia? Miguel deu de ombros. Ouvi vocês conversando no hospital. Não fiquei triste. Mamãe me escolheu e isso é o que importa. Depois de uma pausa, acrescentou. Você também nos escolheu, não foi, Ricardo? Com a garganta embargada, Ricardo apenas assentiu, incapaz de expressar em palavras o quanto aquela escolha havia transformado sua existência. De volta ao apartamento, encontraram uma surpresa. Dona Iracema aguardava na portaria com uma caixa de papelão. Consegui recuperar mais algumas. Coisas do apartamento antigo, explicou a senhora.
Achei que o menino gostaria de ter de volta. Dentro da caixa havia fotos antigas, alguns livros infantis gastos pelo uso e um pequeno urso de pelúcia remendado várias vezes. "Senhor Pimpão!", exclamou Miguel, abraçando o brinquedo como se reencontrasse um amigo perdido há muito tempo. Aquela noite, ao colocar Miguel para dormir, Ricardo notou o urso cuidadosamente posicionado no travesseiro. "Ele sempre esteve comigo", explicou o menino sonolento. "Desde que me lembro. Mamãe diz que estava comigo no abrigo." Ricardo sentou-se na beirada da cama, contemplando como objetos simples podiam carregar histórias tão profundas. "O Sr. Pimpão parece um grande amigo." "Ele é. E agora tem você também", murmurou Miguel antes de adormecer. Na sala, Ricardo examinou as fotos recuperadas por Dona Iracema. Entre elas, uma chamou sua atenção. Teresa muito jovem, segurando um bebê recém-nascido, ao lado de outra mulher que reconheceu como Cláudia Carla. As irmãs sorriam, sem indício do ressentimento que mais tarde as separaria. Virando a foto, leu a inscrição: Teresa, Carla e o pequeno Gustavo, Hospital Santa Luzia, 2018. Ricardo franziu a testa, confuso. Quem era Gustavo? Segundo suas informações, Miguel chegara à vida de Teresa aos 2 anos, vindo de um abrigo. Um mistério se apresentava, aumentando ainda mais sua determinação de proteger aquela família, que, de maneira inesperada, também se tornara sua. Um arquivo secreto, uma adoção misteriosa, um passado que retorna com força quando menos se espera. No segundo andar do Instituto de Oncologia, Teresa Oliveira contemplava a cidade através da janela do quarto hospitalar. Seu corpo respondia lentamente ao tratamento. Uma batalha contra o tempo que ela travava não por si mesma, mas pelo filho que era sua razão de viver. A porta se abriu suavemente e Dr. Maurício entrou, seguido por Ricardo. "Boas notícias, Teresa", anunciou o médico consultando exames recentes. "Os valores estão melhorando consistentemente. Se continuar assim, poderemos considerar alta supervisionada em algumas semanas." Teresa sorriu, lágrimas de alívio brilhando em seus olhos. "Isso significa que posso voltar para casa? Para Miguel?" "Com cuidados especiais e visitas frequentes, ao hospital sim", respondeu o médico. Quando o Dr. Maurício saiu, Ricardo aproximou-se da cama, segurando a mão de Teresa. "Miguel vai ficar radiante. Ele tem trabalhado no quarto que preparamos para você lá em casa." Teresa hesitou. "Ricardo, você já fez tanto por nós. Não posso continuar impondo esse fardo." "Não é um fardo", respondeu ele com firmeza. "Miguel trouxe algo à minha vida que eu nem sabia que faltava. E você é parte disso." Teresa baixou os olhos, um conflito interno claramente visível em sua expressão. "Há coisas que você não sabe sobre nós. Sobre Miguel." Ricardo respirou fundo, decidindo que era a hora da verdade. "Encontrei uma fotografia antiga. Você, Cláudia, e um bebê chamado Gustavo." A cor abandonou o rosto de Teresa. Suas mãos tremeram levemente. "Como?" Dona Iracema recuperou algumas coisas do apartamento antigo. "Teresa, quem é? Gustavo?" Depois de um longo silêncio, Teresa começou a falar, sua voz quase um sussurro. "Gustavo era meu sobrinho, filho de Carla. Ela engravidou jovem. O pai desapareceu assim que soube. Nossa família estava despedaçada após a perda dos nossos pais. Carla não queria o bebê, mas também não queria abrir mão dele oficialmente. Era muito orgulhosa. E o que aconteceu? Eu ajudei a criar Gustavo nos seus primeiros anos. Carla afundou em depressão, depois em drogas, até que um dia simplesmente desapareceu, deixando apenas uma nota dizendo que precisava recomeçar. Lutei na justiça pela guarda de Gustavo, mas sem sucesso. Ele foi enviado para um abrigo estadual. Quando finalmente consegui adotá-lo, legalmente, 2 anos depois, ele já não atendia mais pelo nome de Gustavo. Os cuidadores o chamavam de Miguel. Ricardo sentou-se, atordoado pela revelação. "Então Miguel é filho biológico de Carla, meu sobrinho de sangue. Mas em todos os sentidos que realmente importam, ele é meu filho. Sempre será." "Por que Cláudia? Carla voltou. Por que tentar tirar vocês do apartamento?" Teresa enxugou uma lágrima. "Não tenho certeza. Talvez remorso,
Talvez raiva por eu ter conseguido o que ela abandonou. Só sei que ela nunca superou nosso passado. Ricardo processava a informação, conectando os pontos. A obsessão de Cláudia, sua determinação em separar mãe e filho, o ódio visceral que demonstrava. Miguel sabe disso? Ele era muito pequeno. Lembra-se vagamente de Carla, mas não sabe que ela é sua mãe biológica. Para ele, eu sou a única mãe que conheceu. Naquela noite, Ricardo dirigia de volta para casa com 1000 pensamentos turbilhonando em sua mente. A história daquela família era ainda mais complexa e dolorosa do que imaginara. Ao chegar ao apartamento, encontrou Miguel adormecido no sofá, rodeado por retalhos coloridos, seu projeto para o cobertor que preparava para a mãe. Com cuidado para não acordá-lo, Ricardo o levou para a cama. Observando o rosto sereno do menino, sentiu uma certeza crescer em seu coração. Independentemente dos laços de sangue, das complicações legais ou dos fantasmas do passado, aquela criança e sua mãe haviam se tornado sua família, e ele faria qualquer coisa para protegê-los. No dia seguinte, Ricardo convocou uma reunião com o Dr. Paulo e uma assistente social recomendada pelo hospital. "Quero garantias legais absolutas", explicou. "Que ninguém, nem mesmo Cláudia Martinelli, possa separar Miguel de Teresa, ou de mim caso algo aconteça com ela." Os processos legais foram iniciados, mas Ricardo sabia que precisava de mais que papéis. Precisava construir uma base sólida para o futuro, uma onde Miguel pudesse crescer seguro, independentemente das circunstâncias. O sol da tarde iluminava o amplo escritório da presidência da Mendonça Incorporações. Ricardo terminava uma videoconferência, enquanto observava pela janela panorâmica o movimento frenético da Avenida Paulista. Anos atrás, esta vista representava tudo o que almejava: poder, sucesso, controle. Agora, ele mal podia esperar para terminar a reunião e buscar Miguel na aula de violão, uma nova paixão do menino. "Então está decidido", concluiu um dos diretores na tela. O projeto Novos Começos será implementado em 5 comunidades inicialmente, oferecendo apartamentos a preços subsidiados para famílias em situação vulnerável, com prioridade para mãe solo, acrescentou Ricardo, e um centro comunitário em cada condomínio, com creche e suporte educacional. Quando a reunião terminou, Sérgio, agora vice-presidente, permaneceu na chamada. "Nunca imaginei que veria a Mendonça Incorporações liderando projetos sociais", comentou com um sorriso. "Mas confesso que o impacto positivo já está repercutindo, até mesmo entre investidores." "Os números continuam crescendo", respondeu Ricardo. "Apenas descobrimos que é possível lucrar sem perder a humanidade no processo." Desligando o computador, Ricardo atravessou o escritório agora redecorado. Nas paredes antes austeras, coloridos bordados emoldurados feitos por Miguel traziam vida ao ambiente corporativo. Em sua mesa, ao lado de planilhas e contratos, repousava uma foto recente. Ele, Miguel e Teresa em um piquenique no parque, durante uma das saídas supervisionadas do hospital. No corredor encontrou Martins, antigo assistente de Cláudia, agora responsável pelo departamento financeiro. "Senhor Mendonça, recebemos notícias sobre Cláudia Martinelli", informou, entregando um envelope. "Ela está em Recife, aparentemente trabalhando em uma imobiliária local." Ricardo assentiu. Após o escândalo e sua saída forçada da empresa, Cláudia havia desaparecido. Parte dele sentia pena daquela mulher consumida por mágoas do passado, incapaz de reconhecer o tesouro que abandonara. Um filho que crescera para se tornar uma criança extraordinária. "Obrigado, Martins. Mantenha-me informado, mas discretamente." No conservatório musical onde Miguel tinha aulas, Ricardo chegou alguns minutos antes do horário para poder observar sem ser notado. Através da porta entreaberta, viu o menino, concentrado, dedilhando cuidadosamente as cordas do violão. Seus dedos ligeiramente tortos na mão esquerda não o impediam. Pelo contrário, a professora comentara que essa particularidade dava a Miguel um toque único ao instrumento. Nas últimas semanas, o menino florescera visivelmente. Seus olhos, antes apreensivos, agora brilhavam com curiosidade e confiança. Mantinha sua habilidade manual excepcional,
mas agora a aplicava não apenas em costuras de sobrevivência, mas em projetos criativos que expressavam seu mundo interior. "Você chegou cedo", comentou Miguel ao encontrar Ricardo no corredor. "Queria ouvir você tocar." O menino sorriu, um pouco encabulado. "Estou preparando uma música para quando mamãe voltar para casa." No caminho para o hospital, Miguel tagarelava sobre seu dia na escola, sobre um amigo novo, sobre ideias para o quarto que preparavam para Teresa. Ricardo ouvia atentamente, maravilhado com a capacidade da criança de olhar para frente, de construir esperança mesmo após tudo que vivera. No hospital, uma surpresa aguardava. Teresa estava sentada em uma cadeira junto à janela, sem os tubos e monitores habituais. Seu rosto, ainda magro, tinha mais cor, e seu sorriso ao ver o filho iluminou todo o quarto. "Mamãe, você está sentada", exclamou Miguel, correndo para abraçá-la com cuidado. "O doutor Maurício disse que preciso recuperar minhas forças para ir para casa", respondeu ela, beijando a testa do filho. Ricardo observava a cena com o coração cheio. O tratamento experimental estava funcionando. Havia esperança real de recuperação, embora o caminho ainda fosse longo. Enquanto Miguel mostrava à mãe seus últimos desenhos, Ricardo conversava com o Dr. Maurício no corredor. "Estamos cautelosamente otimistas", explicou o médico. "Teresa responde bem, mas precisará de cuidados constantes por pelo menos 1 ano. Visitas regulares ao hospital, medicação controlada, uma rotina estritamente monitorada." "Ela terá tudo isso", garantiu Ricardo. "Já contratei uma enfermeira especializada e adaptamos um quarto completo no apartamento." Doutor Maurício sorriu. "Sabe, quando você chegou aqui meses atrás pagando por um tratamento caríssimo para uma desconhecida, confesso que suspeitei de suas intenções. Agora vejo que estava completamente enganado. O que você fez por esta família é extraordinário." Ricardo balançou a cabeça. "O que eles fizeram por mim é que foi extraordinário, doutor. Miguel e Teresa me ensinaram o significado de família, algo que aos 45 anos eu nunca havia realmente compreendido." Naquela noite, enquanto Miguel dormia tranquilo, abraçado ao velho urso de pelúcia remendado, Ricardo refletia sobre as reviravoltas do destino. Uma simples visita para cobrar um aluguel atrasado transformara-se no ponto de inflexão de sua existência. Ele, que construíra um império com frieza calculista, descobrira que o verdadeiro valor da vida estava em laços que nenhum dinheiro poderia comprar. Em sua mesa de trabalho em casa, finalizava os documentos que garantiriam a estabilidade financeira de Miguel, independentemente do que o futuro reservasse. Ao lado, repousava o projeto de sua mais nova empreitada, uma fundação dedicada a crianças em situação vulnerável e ao treinamento profissional em artes manuais, inspirada nas habilidades extraordinárias de Miguel. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Dr. Paulo, seu advogado. "Ricardo, está confirmado." O juiz aceitou o pedido. "Você é oficialmente co-guardião legal de Miguel, junto com Teresa. Ninguém poderá tirá-lo de vocês, nem mesmo se Cláudia tentar reivindicar direitos biológicos." "Obrigado, Paulo. Isso significa muito", respondeu Ricardo, um peso saindo de seus ombros. Ao desligar, contemplou a fotografia na parede. Ele, Teresa e Miguel em um dos domingos no parque. Uma família construída não pelo sangue, mas pela escolha de amar e proteger uns aos outros, acontecesse o que acontecesse. O grande dia finalmente chegou. O apartamento de Ricardo estava irreconhecível. Flores em todos os cantos, uma faixa colorida com os dizeres "Bem-vinda ao nosso lar", e aromas deliciosos vindos da cozinha, onde Dona Iracema preparava quitutes especiais. Miguel, vestido com sua camisa favorita, não conseguia ficar parado, correndo de um lado para outro, verificando cada detalhe para a chegada de Teresa. "E se ela não gostar do quarto?" perguntou ansioso, pela 10ª vez. Ricardo sorriu, ajustando um último detalhe no arranjo de flores. "Ela vai amar, Miguel. Especialmente porque foi você quem escolheu cada detalhe." O quarto de Teresa havia sido completamente adaptado. Cama hospitalar confortável, disfarçada como uma peça de mobília normal,
equipamentos médicos discretamente posicionados, e o grande projeto de Miguel, um imenso painel de retalhos coloridos cobrindo uma parede inteira, contando através de bordados a história daquela improvável família. Às 3 da tarde a campainha tocou. Miguel correu para a porta, mas parou subitamente nervoso. Ricardo colocou a mão em seu ombro, transmitindo confiança. "Vamos juntos?" O menino assentiu, e os dois abriram a porta. Teresa estava lá, em uma cadeira de rodas empurrada pelo Dr. Maurício. Apesar da fragilidade física, seus olhos brilhavam de emoção. "Bem-vinda à sua nova casa", disse Ricardo, curvando-se para abraçá-la. Miguel não conseguiu dizer nada. Simplesmente jogou-se nos braços da mãe, soluçando de alegria. A adaptação à nova rotina foi gradual. Teresa ganhava forças diariamente, primeiro conseguindo andar pelo apartamento com ajuda, depois participando das refeições à mesa e finalmente acompanhando Miguel e Ricardo em pequenos passeios pelo jardim do condomínio. A enfermeira contratada por Ricardo, Dona Marta, tornou-se rapidamente parte da família, com sua sabedoria simples e histórias do interior de Minas Gerais. Uma tarde, enquanto Miguel estava na escola, Teresa pediu para conversar com Ricardo, na varanda. "Nunca terei palavras suficientes para agradecer", começou ela. "Você salvou nossas vidas, literalmente." Ricardo balançou a cabeça. "Não, Teresa. Miguel e você salvaram a minha. Eu existia, mas não vivia realmente antes de conhecê-los." "E agora?", perguntou ela hesitante. "Quando eu estiver completamente recuperada, o que acontece?" A pergunta pairou no ar. Ricardo percebeu que nunca haviam realmente discutido o futuro a longo prazo. O foco sempre fora a recuperação de Teresa, a segurança de Miguel, as batalhas legais. "O que você deseja que aconteça?", devolveu ele. Teresa olhou para a vista da cidade, escolhendo cuidadosamente as palavras. "Miguel ama você. Vejo como seus olhos brilham quando fala de vocês dois navegando, construindo modelos, estudando juntos. Nunca teve uma figura paterna, e agora..." Ela hesitou. "Tenho medo de tirar isso dele quando formos embora." Ricardo sentiu o coração acelerar. "E se vocês não forem?", sugeriu, mantendo a voz estável apesar da emoção. "Teresa, esta casa nunca foi tão viva quanto agora com vocês aqui. Sei que nossa situação é não convencional, mas talvez possamos construir algo permanente. Como uma família?", perguntou ela, um leve rubor colorindo suas faces pálidas. "Exatamente como uma família", confirmou Ricardo. "Se você quiser, se Miguel quiser." Naquela noite, os três jantavam juntos quando Miguel fez uma de suas perguntas surpreendentes. "Ricardo, você pode me ensinar a dirigir?" Ricardo quase engasgou com o suco. "Dirigir? Você tem 7 anos. Miguel, não agora", explicou o menino, revirando os olhos como se fosse óbvio. "Quando eu tiver idade. Quero aprender a dirigir um carro, um barco e..." Ele hesitou. "A vida. Como você está me ensinando?" Teresa e Ricardo trocaram olhares emocionados. "A vida", repetiu Ricardo, "é algo que estamos aprendendo. Juntos, Miguel." O menino sorriu, satisfeito com a resposta, e continuou comendo. Para ele, tudo parecia simplesmente natural. Um novo lar, uma mãe que se recuperava, um homem que se tornara parte essencial de seu mundo. A sabedoria das crianças, pensou Ricardo, está em aceitar o amor onde ele se encontra, sem questionamentos. Mais tarde, revisando contratos em seu escritório doméstico, Ricardo recebeu uma notificação de seu investigador particular. Cláudia Martinelli havia comprado uma passagem para São Paulo, chegando na próxima semana. O que ela estaria planejando? Seria hora de um confronto final ou de uma improvável reconciliação? Ricardo fechou o laptop, decidindo que enfrentaria esse desafio quando chegasse. Por enquanto, permitiu-se saborear a certeza que crescia em seu coração. Independente do sangue, dos documentos legais ou das complicações do passado, ele, Teresa e Miguel haviam se tornado uma família verdadeira. E isso era mais valioso que todo o império que construíra. A cidade despertava sob uma garoa fina quando a limusine estacionou diante do edifício São Conrado. De dentro, saiu uma mulher elegante, vestida impecavelmente em um terno cinza.
Cláudia Martinelli, ou Carla Oliveira, seu verdadeiro nome, carregava apenas uma pasta executiva e uma expressão indescritível. Não era mais a administradora implacável da Mendonça Incorporações. Algo em seus olhos havia mudado. Ricardo aguardava no saguão, tendo preferido este encontro em território neutro, longe de Teresa e Miguel. "Obrigada por me receber", disse ela, o tom de voz diferente do que ele se lembrava, menos cortante e mais vulnerável. "Fiquei surpreso com seu contato", respondeu Ricardo, indicando as poltronas discretas no canto do lobby. "Especialmente depois de tudo que aconteceu." Cláudia respirou fundo. "Estive em tratamento nos últimos meses, terapia intensiva. Percebi que..." Sua voz falhou. "Que destruí muitas coisas valiosas por puro ressentimento." Ricardo manteve-se em silêncio, observando-a atentamente. Parecia sincera, mas ele aprendera a ser cauteloso. "Não vim pedir perdão", continuou ela. "O que fiz é imperdoável, mas precisava entregar isso pessoalmente." Da pasta, retirou um envelope e o deslizou pela mesa. Ricardo o abriu com cautela. Dentro, documentos legais. Uma renúncia formal a qualquer direito parental sobre Miguel, reconhecimento da adoção por Teresa e uma conta bancária em nome do menino. "É a minha parte da herança dos nossos pais", explicou Cláudia, "a que sempre acusei Teresa de roubar, embora soubesse que era mentira. Guardei tudo esses anos alimentando minha raiva. Agora entendo que pertence a Miguel." Ricardo estudou os documentos, atordoado pela reviravolta. "Por que agora?" "Quase perdi tudo", respondeu ela, a vulnerabilidade agora evidente em sua voz. "Minha saúde... Tive um colapso depois do escândalo. No hospital, confrontei a pessoa que me tornei, as escolhas que fiz." Ela pausou, olhando pela janela. "Como está ele, Miguel?" "Feliz", respondeu Ricardo simplesmente. "É uma criança extraordinária." Um sorriso triste passou pelo rosto de Cláudia. "Como Teresa quando éramos pequenas. Ela sempre foi a forte, a resiliente. Nossa mãe dizia que Teresa nasceu com luz própria." Ricardo percebeu que, pela primeira vez, estava vendo a verdadeira Carla, não a persona Cláudia que ela criara. "Você gostaria de vê-lo?" perguntou, surpreendendo a si mesmo. O pânico atravessou o rosto dela. "Não, não estou pronta. E ele não merece ter sua vida perturbada novamente." Levantou-se abruptamente. "Apenas cuide deles, Ricardo. Faça o que eu nunca fui capaz de fazer." Quando Cláudia saiu para a chuva fina, Ricardo permaneceu sentado, absorvendo o que acabara de acontecer. As pessoas podiam mudar, afinal. Algumas feridas, por mais profundas, podiam começar a cicatrizar. No apartamento, Teresa esperava ansiosamente seu retorno. Ele havia dito apenas que precisava resolver uma questão importante do passado. "Era ela, não era?" perguntou Teresa assim que ele entrou. Sempre perspicaz, mesmo debilitada pela doença. Ricardo assentiu, entregando-lhe os documentos. "Ela está diferente. Não sei explicar." Teresa examinou os papéis, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. "Sempre esperei que um dia Carla encontrasse paz, para o bem dela, não nosso." "Você a perdoaria?" Depois de tudo, Teresa dobrou cuidadosamente os documentos. "Perdão não é sobre merecer, Ricardo. É sobre libertação. Carrego minha irmã no coração desde que éramos crianças. Isso nunca mudou, mesmo nos piores momentos." Miguel entrou na sala nesse instante carregando seu violão. "Aprendi uma música nova", anunciou orgulhoso. "Querem ouvir?" Enquanto o menino tocava, Ricardo observava Teresa, maravilhado com sua capacidade de amar incondicionalmente. Era isso que fizera dela uma mãe extraordinária para Miguel, mesmo sem laços biológicos. Era isso que ele desejava aprender com ela, o verdadeiro significado de família. Semanas depois, em uma cerimônia simples no cartório, Miguel, officially, ganhou o sobrenome Mendonça Oliveira. O juiz, sensibilizado pela história incomum daquela família, fez questão de conduzir pessoalmente a formalização. "Família", explicou o magistrado ao menino, "é um conceito muito maior do que o que está escrito em papéis. Mas hoje estamos celebrando o reconhecimento oficial de algo que já existe no coração de vocês." Miguel, usando seu primeiro terno, escolhido com a ajuda de Dona Iracema,
Olhava com admiração para Teresa e Ricardo lado a lado. Sua mãe, ainda usando uma bengala, mas visivelmente mais forte a cada dia. Ricardo, o homem que entrara em suas vidas como um estranho ameaçador e se tornara seu protetor e guia. Ao assinar seu novo nome com cuidadosa caligrafia infantil, Miguel fez uma pergunta que há meses pairava silenciosa entre eles. Agora posso chamar você de pai? O silêncio tomou a sala. Teresa apertou a mão de Ricardo, que se ajoelhou para ficar na altura dos olhos do menino. Seria a maior honra da minha vida, Miguel, respondeu a voz embargada pela emoção. Naquela tarde, enquanto os três caminhavam pelo Parque Ibirapuera, Miguel correndo à frente, Teresa e Ricardo lado a lado, as mãos discretamente entrelaçadas, o empresário que uma vez acreditara que tudo se resumia a números e contratos, contemplava o milagre de sua nova vida. No que está pensando? Perguntou Teresa, notando seu olhar distante. Em como somos ricos, respondeu ele sorrindo. Não pelo dinheiro ou sucesso, mas por tudo isso, indicou Miguel, que brincava com outros garotos, finalmente. Livre para ser simplesmente uma criança. Teresa apertou sua mão. Você me disse uma vez que números não mentem, mas agora sabe que existem coisas impossíveis de calcular, como o valor de uma família verdadeira, completou Ricardo. Ao longe, Miguel acenava para eles, convidando-os a se aproximarem. Seu pequeno rosto irradiava a mais pura alegria, a de uma criança que, após enfrentar tempestades além de sua idade, finalmente encontrara seu porto seguro. E enquanto caminhavam em direção ao menino, Ricardo e Teresa sabiam que, independente dos desafios que o futuro reservasse, enfrentariam tudo juntos, pois haviam aprendido a mais valiosa das lições, que família não se define por sangue ou documentos, mas pela escolha diária de amar, proteger e permanecer, aconteça o que acontecer.